2 Coríntios, capítulo 7, fazer uma leitura contínua, depois eu divido para colocar no TikTok. O ministério santo, ora amados, pois que temos tais promessas. Aqui quer dizer que possamos tirar todo o sustento do Senhor. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Quando alguém peca, peca no espírito, na alma e no corpo. Não há tal coisa como que só o corpo peca e não o espírito, e assim por diante, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Levar a um estado de perfeição, a pessoa só pode fazer isso se andar segundo o Espírito. Romanos 8, 1, 2, que se refere a olhar para a cruz e olhar para a cruz exclusivamente. Do versículo 2 até o final, aqui começa a retratar a alegria de Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Não se façam de surdos ao que estamos dizendo. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Isso está insinuando que os falsos mestres, com as suas doutrinas falsas, sem dúvida alguma prejudicariam, corromperiam e defraudariam seus seguidores. E hoje em dia, como estamos, cada vez pior. Não digo isso para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Embora ele fosse ousado quando se dirigia a eles, pessoalmente quando estava longe deles, se gloriava neles, elogiando-os. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. A tribulação, independentemente do que fosse, não lhe tirava a alegria. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Como o restante de nós, Paulo era humano. Como tal, ele tinha todos esses sentimentos com respeito à igreja de Corinto. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Tito trouxe boas notícias quanto à primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eles haviam aceitado as advertências de Paulo. Além disso, Paulo se coloca no lugar do humilde. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, dando-nos as vossas saudações, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, que fala da primeira epístola a eles, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido. Por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo, eles se arrependeram e a tristeza foi sumindo. Agora, folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, que era o que o Espírito Santo queria, através da carta de Paulo, através da palavra de Deus. Pois fostes contristados segundo Deus, para o arrependimento, de maneira que por nós não padecestes dano nem coisa alguma. Isso demonstra a dor do arrependimento como nunca sendo de um modo algum um prejuízo. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Isto fala de uma tristeza que é simplesmente remorso, com frequência desespero. Porque quando cuidado não produziu isso, mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados,
Eles fizeram o que o arrependimento verdadeiro requer, ou seja, corrigir um erro imediatamente. Que apologia, que indignação, que temor, que desejo veemente, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. O arrependimento deles foi sincero, tendo resultado em certas coisas que estavam acontecendo. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo. Aquele que estava cometendo pecado de incesto, 1 Coríntios capítulo 5, e seu pai, que havia sido ofendido, o marido da mulher em questão, para quem não lembra, aqui fala de um filho tendo relação com a sua madrasta, envergonhando seu pai e pecando contra o seu pai e contra Deus. Mas depois Paulo advertiu para abandonarem esse homem, para deixarem ele nas mãos de Satanás, não lançado no inferno, mas só para que a sua vergonha viesse à tona no seu coração e que ele se arrependesse e voltasse para a igreja, para o povo de Deus. Mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Toda a igreja em Coríntio precisava de orientação. Por isso fomos consolados pelas vossas consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Refere-se a Tito, tendo sido recebido de maneira tão amável e hospitaleira. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas, como vos disse, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. Refere-se ao fato de que a fé nunca é jactância frivola, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Isso se refere não apenas ao presente, mas também ao futuro. Deus abençoe a todos.